quando eu falei uma vez para uma paciente minha, olha, síndrome do intestino irritado, inclusive, eu falei, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, e a gente vai baixar um aplicativo para você meditar. Tantos minutos por dia. Ah, eu não consigo ficar sem pensar. Eu falei, meditação não é ficar sem pensar. Quando eu falo de meditação, o paciente me olha assim, ó. Ela deve ser holística. E a meditação é científica, né? A yoga é científica. Você treinar o cérebro e ativar determinadas áreas do cérebro é importantíssimo. Mindful eating, mindfulness é um tipo de meditação, por exemplo, né? Mindful eating é um tipo de meditação atrelada ao ato de se alimentar, ao alimento, ao comportamento ali no momento da alimentação, as sensações dessa alimentação, ao estar no momento presente sem o julgamento do que se está comendo, por exemplo. Então, tanto a yoga quanto a meditação, por exemplo, hoje elas já têm muitos estudos que orientam a prática, né? Muitos estudos. Então, quando eu falei uma vez para uma paciente minha, olha, síndrome do intestino irritado, inclusive, eu falei, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, e a gente vai baixar um aplicativo para você meditar. Tantos minutos por dia. Ah, eu não consigo ficar sem pensar. Eu falei, meditação não é ficar sem pensar. Não é ausência de pensamento. É o pensamento que você escolhe deixar, né? E como você trabalha esse pensamento e tal. É concentração, é percepção. Não, mas eu não sou holística, não sou... Qual a sua religião? Ela me perguntou. Eu falei, mas com isso. Tem uma pesquisadora chamada Sala Lazar. E essa pesquisadora de Harvard fez uma pesquisa maravilhosa. Ela simplesmente colocou meditadores com ressonância magnética, vendo o que acontecia com o hipotálamo, com a amígdala, com o córtex pré-frontal dessas pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, meditadores treinados, eles têm uma capacidade de ativação de córtex pré-frontal esquerdo maravilhosa. Existe ressonância magnética, né? Existem estudos que mostram um aumento da massa, né, de córtex pré-frontal esquerdo. Essa região do cérebro é responsável pelo quê? Planejamento, disciplina, organização. Outros estudos por essa mesma pesquisadora mostraram que os indivíduos que não entravam no programa de treinamento, de meditação, de mindfulness, eles tinham franca atividade da amígdala na presença de alimentos, na presença de perigo. A amígdala é a nossa estrutura de fight or flight, como ele mandou um thanks. É aquela estrutura que vai ser responsável por botar a gente em fuga, em impulso, para se salvar. Entrou um leão aqui, a gente sai todo mundo correndo lá, isso aqui. Ninguém vai falar mandíbula. Avisa a galera. A gente sai correndo, né? A gente só vai parar para pensar lá fora. Da mesma forma, isso acontece na alimentação. Tô sem comer, tô estressada. A amígdala ligadona, vejo uma mesa de jujuba. Jujuba, amor. Quando eu terminar isso aqui, eu penso o que vai acontecer na minha vida. É isso. Então, os meditadores, eles têm não só um aumento do córtex pré-frontal esquerdo, como uma redução do tamanho da amígdala. Então, a sua impulsividade diminuída. O quanto isso pode ser benéfico para uma alimentação equilibrada? Pô. Você vai planejar o que você vai comer. Você vai ter disciplina. É importante? Super importante, né? Então, não é uma questão holística. É uma questão científica. A meditação é uma questão científica. Sara Lazar, que deu essa contribuição aí pra gente.